sexta-feira também tem notícias internacionais aqui no Jornal Futura, divulgadas pela agência France Press. Agora você vai ver a visita do ex-presidente cubano Fidel Castro a uma inauguração. Também saberá o destino da casa de um ex-ditador do Panamá, no caso o Noriega, e ficará por dentro das últimas notícias da República Centro-Africana. Vamos ver. O presidente interino da República Centro-Africana, Michel Dotodiá, e seu primeiro-ministro, Nicolas Tiangaye, renunciaram aos cargos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira durante uma cúpula de países dos estados da África Central em Djamena. A República Centro-Africana está em conflito desde que a coalizão rebelde Seleka derrubou o presidente François Bozizé. O governo de transição perdeu o controle político e grupos rivais cristãos e muçulmanos iniciaram uma série de confrontos. Desde dezembro do ano passado, a violência já provocou mais de 1000 mortes e o deslocamento de centenas de milhares de pessoas. Tropas africanas e francesas tentam com dificuldade conter o avanço do conflito. Todos os olhos estavam voltados para a chegada deste veículo na inauguração do novo estúdio do pintor e deputado cubano Alexis Leiva, em Havana. Dentro estava Fidel Castro. Foi a primeira vez em 9 meses que ele apareceu em público. A aparição aconteceu na noite de quarta-feira. O líder cubano de 87 anos estava acompanhado de fisioterapeutas e da família. A televisão cubana também mostrou imagens de Fidel dentro do ateliê do artista, de quem ganhou um livro com uma dedicatória. Desde que cedeu o mandato ao irmão Raul Castro, Fidel fez poucas aparições públicas. A anterior tinha sido em abril de 2013, pouco depois da morte do amigo e aliado Hugo Chávez, na inauguração de uma escola em Havana. Ele continua recebendo ocasionalmente em sua casa personalidades estrangeiras. Em 21 de dezembro, ele se reuniu com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Em seu retiro, Fidel se dedica a escrever livros autobiográficos e sobre sua luta guerrilheira em Sierra Maestra. Também publica artigos na imprensa, mas agora com menos regularidade. Um símbolo do poder em ruínas. As mansões do ex-ditador panamenho Manuel Antônio Noriega e sua filha Sandra foram demolidas nesta quinta-feira. O governo avaliou que as casas estavam servindo para a reprodução de mosquitos e, como o país está sofrendo uma epidemia de dengue, a melhor decisão foi destruí-las. As autoridades também afirmam que o local era utilizado como esconderijo por ladrões. Rodeada por jardins com estátuas de pedra, fontes e animais exóticos, a construção chegou a ser avaliada em 3 milhões de dólares. Desde dezembro de 2011, Noriega está detido na prisão El Renascer, acusado de mandar matar opositores durante seu governo. Agora uma belíssima dica, hein? As inscrições para o 5º chamado público do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura se encerram no próximo domingo. Então, se você é um produtor audiovisual, conhece alguém que seja, não perca a oportunidade de ter o seu trabalho, a sua ideia avaliada e, quem sabe, né, exibida aqui no Canal Futura. Serão 35 projetos selecionados para a realização de reportagens, documentais e exibição no programa Sala de Notícias. Mais informações você encontra no site do Canal Futura, ofutura.org.br. Já que estamos falando da 7ª arte, vamos continuar falando sobre ela. Na história do Rio de Janeiro, nós temos casos e mais casos de remoções. O Luiz Antônio Pilar, ele é diretor e ele é coautor de um filme sobre esse tema. Vamos ver a entrevista que a Dani Moura fez com ele. Vamos ver. Como é que foi ouvir dessas pessoas essa experiência? Inicialmente foi emocionante. Eu vivi uma época em que a gente era criança. Depois foi muito esclarecedor. Foi muito explicitativo desse movimento habitacional que ainda persiste no Rio de Janeiro, que é, de uma certa forma, maquiar aquilo que poderia ser feito de uma maneira muito mais humana, profunda, ecológica, econômica e fundamentalmente em parceria com as comunidades. Nossa remoção de lá para cá foi muito dolorida. A gente pensou também que a gente chegasse aqui e encontraria coisas melhores. Porque foi tirando a gente do barraco, os soldados do exército metendo a corda, jogando os barracos embaixo e a gente simplesmente subindo no caminhão e vindo para cá. Durante uns 15 anos nós tivemos muita dificuldade.
Depois as coisas foram melhorando. Um determinado dia, minha casa, eu tinha 11 anos nessa época, 1964, e a minha casa foi marcada com um X vermelho, que era uma forma que se fazia para, dentro de um projeto do governo da época, queria a casa que estava marcada para ser demolida. O nosso filme está falando do período das remoções das décadas de 60 e 70. Então é o primeiro movimento onde se institui uma primeira política habitacional de fato. Nós já tínhamos tido anteriormente, principalmente no governo de Pereira Passos, algumas outras remoções. Mas a década de 60, com o governador Lacerda, se começa a pensar uma política habitacional. Só que esta política ela fica ela é muito frágil, ela é muito defeituosa, porque ela não leva em consideração alguns aspectos fundamentais para a vida daquelas pessoas que então foram removidas. Você destrói toda uma relação que aquele grupo tem entre eles e com o espaço dentro e fora da favela. É como se tivesse me levado para outro país. Eu falei, pessoal, era tudo diferente. A gente está aqui no Parque da Catacumba, que hoje é Parque da Catacumba, mas que na época, né, de 1960, foi uma favela e que foi removida. Essa favela começava aqui e ia até do outro lado, em Copacabana. Atravessava a rua. A Rosa Magalhães hoje mora numa casa, num apartamento, que é um apartamento térreo, aqui atrás, em Copacabana, no prédio onde morava o Lacerda, o governador, onde ele sofreu o atentado. E o apartamento dela dá para mata. E ela me mostra, Pilar, no teu filme a favela vinha até aqui, ó. Até aqui. Então, tomava, era uma expressão grande essa favela aqui. Luiz, como é que essa possibilidade desse filme pode ajudar a atualização dessa discussão sobre remoção, sobre especulação imobiliária no Rio de Janeiro hoje? O filme está servindo hoje, surpreendentemente, um processo de reflexão, tanto das autoridades quanto das comunidades que hoje, por conta desse movimento da COP, das Olimpíadas, estão sofrendo o mesmo processo de remoção. E o que se percebe, lamentavelmente, é que o processo político e ideológico de quem tem o mando é o mesmo. Estão prometendo uma remoção e em alguns casos fazendo até troca. Olha, eu só faço isso se eu conseguir remover. Então eu só faço o teleférico da Providência se eu tirar algumas casas do caminho. Eles não estão pensando na adequação e mais uma vez estão praticando uma remoção à revelia, ou seja, com sinônimo de violência. Então, o pensamento, lamentavelmente, é o mesmo. Luiz, o circuito do filme está onde? A sua ideia é estudante, é comunidade? Nós já fizemos um pré-lançamento, né, para atender até a expectativa dos nossos patrocinadores, foi muito bem. O filme agora está correndo comunidades, nós vamos fazer uma sessão com debates em cada uma das comunidades onde nós gravamos. O filme está sendo convidado por entidades, como a Anistia Internacional, por exemplo, a passar em comunidades que estão sofrendo hoje esse processo de remoção. Bom, sucesso para você. E festival. Muito obrigado. Sucesso, obrigada pela entrevista. Obrigado. Ótimo, né? Vamos para um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Veja em instantes a experiência de uma companhia de circo registrada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.